A parte de ordenação, que é o primeiro conteúdo depois da última aula que eu passei para vocês, eu acho que é fácil de entender onde é útil, né? Não sei se alguém tem dúvida, né? Uma das coisas que a gente mais faz na computação é apresentar resultados ordenados para o usuário, tá? Isso em diversas situações. E por que tantos métodos? Eu já falei brevemente para vocês na aula introdutória, né? A gente tem diversos métodos para ordenação, né? Uma pelo próprio histórico, né? Então tem os primeiros métodos que não eram tão eficientes, tal, mas eles são simples normalmente de entender e de implementar. Então para aplicações pequenas eles funcionam bem, né? Aplicações que não têm uma urgência de resolver em tempo real, por exemplo. Então, ele pode funcionar bem. Mas, mesmo se a gente pensar a melhor situação, qual é o melhor método de ordenação? Na verdade, é difícil a gente falar isso porque depende da situação. Tá? Então, tem métodos que são muito bons com determinados resultados, tem outros que são bons com outros resultados, são melhores com outro conjunto de dados para resolver, né? Então, depende se os valores estão totalmente desordenados de forma aleatória ou se a lista está quase ordenada e eu insiro só um valor desordenado. Isso faz diferença. Por exemplo, tem métodos que são extremamente eficientes para a gente ordenar um elemento. E às vezes é o que acontece. Vamos dizer, a gente já tem uma lista ordenada e a gente quer incluir um novo elemento. Aí fica fácil de incluir aquele. E outros métodos não. Tem métodos que a gente diz que são estáveis, por exemplo. Não importa a configuração, eles têm sempre o mesmo tempo, tá? Isso é uma coisa boa, ele é previsível, né? Ele sempre vai demorar o mesmo tempo para resolver. Em compensação, pode ter outros métodos que em determinadas situações são melhores que ele. Justamente porque ele é estático, mesmo que a lista já esteja ordenada, ele vai demorar o mesmo número de passos, vai levar o mesmo número de passos para terminar. Então, a gente tem diversos métodos, uma para vocês conhecerem e saber o histórico, e outra para saber onde é mais adequado aplicar cada um deles, tá? Então, como exemplo, eu não vou rever esses que eu passei o material para vocês, eu acho que até o material é fácil de entender, pelo menos os que eu indiquei ali, né? E eu vou passar um outro método, que não foi nenhum dos que eu mostrei, só para vocês verem a diferença dos dados de entrada. Qual a diferença que isso faz no método? Bom, então eu vou colocar aqui um vetor, colocar uns valores aleatórios aqui. E vou aplicar aqui um método que a gente chama de bubble sort. É um diferente, é bem simples, é mais simples, inclusive, eu acho, né? Do que os que a gente viu até então, tá? Em cima desse vetor. Aqui em cima eu vou botar só a posição deles, tá? A posição no vetor, de 0 a 7, tá? Como funcionaria esse bubble sort? Então, tenho aqui os nossos índices desse vetor e o próprio vetor com valores desordenados. Tá, o que o bubble sort faz? Eu vou copiar isso aqui para baixo, tá? Para mostrar as iterações. Então, ele vai percorrer a partir do primeiro elemento até o último e vai sempre comparar com o próximo. Então, o que eu vou fazer em ordem crescente, né? O que é o básico. E sempre que ele comparar esse com o próximo e ver que está em ordem invertida, ele vai fazer a troca. Então, se eu quero deixar esse vetor ordenado de forma crescente, o 6 tem que vir primeiro que o 8. Então, ele vai trocar esses dois. Vem o 6 para cá e o 8 para cá. Tá? Isso ele começou nesse aqui. Vamos marcar... vou botar um P aqui, para a gente ver onde é que ele está. Tá? Então, ele fez essa troca aqui. Vou botar o P aqui, na verdade, né? Tá? Que ele usou esse aqui como base e chegou nesse resultado. Depois ele vai para a próxima posição e faz a mesma coisa. Entre o 2 e o 6, está invertido. Então, vou copiar aqui para baixo. Tá? E vou colocar o 2 aqui e o 8 aqui. Aí vai para a próxima posição. Entre esses dois, a ordem está correta. O 8 tem que vir antes do 9.
Então, ele não faz nada, não faz troca nenhuma. Vai para a próxima posição. Aqui. Entre o 9 e o 6, ele tem que trocar. Tá? Então, no próximo, 6 para cá, 9 para cá. E ele vai ir a partir do 9 agora. Entre o 9 e o 3, também está invertido. Então, colocar o 3 aqui e o 9 aqui. Agora, a partir da posição 5, entre o 9 e o 0, tem que trocar. 0 e 9. E o P vem para cá agora. Aí, entre o 9 e o 4, tem que trocar. Tá? Então, vem o 4 para cá e o 9 para cá. Aí, o P não precisa vir para cá, porque eu não tenho próximo. E o que, que acontece aqui? Eu fiz um ciclo. Isso aqui é um ciclo. Eu percorri todo o vetor fazendo essa troca. O que, que eu garanto com isso? Que a última posição está certa. Tá? Então, eu percorri todo o vetor e fui jogando para frente os valores maiores. E eu tenho certeza, tenho garantia de que o maior valor de todos está na última posição. Tá? Aí depois, o que, que eu vou fazer? Repetir todo o processo, porque ainda não está ordenado. Tá? Só que para repetir todo o processo, eu não preciso... na verdade, eu poderia percorrer ele todo, mas essa última posição não tem por que entrar. Então, eu posso considerar que o meu vetor só vai até aqui. Agora, só vou percorrer até a penúltima posição e esse aqui eu não preciso mais comparar. Eu já sei que o maior está lá. Então, ele começa a partir daqui de novo. Tá? Esses dois estão trocados? Estão. Então, vem 2 para cá e 6 para cá. E aí, eu vou a partir da posição 1 agora. Bom, o 6 e o 8 estão já certos. Então, não faço nada, só avanço. Não faço a troca, né? Mas avanço o meu ponteiro, vamos dizer aqui. Não é bem um ponteiro, né? Mas o índice aqui do vetor. Tá? Aqui, eu tenho uma comparação entre 8 e 6. Eu tenho 2 6 desde o começo, né? Eu repeti um valor. Aqui, ó, 6 e 6. Tá? Então, entre o 8 e 6, eu tenho que trocar. Então, vem 6 para cá, 8 para cá. E vou fazer a próxima comparação, que é entre 8 e 3. Tá? Então, faço isso de novo. Entre 8 e 3 eu vou trocar. Então, 3 e 8. Vem ponteiro. Entre 8 e 0, vai ter que trocar também. 0, 8. Vem o P para cá. Entre 8 e 4, também preciso trocar. Então, vem 4 para cá. 8 para cá. E o meu ponteiro viria para cá, mas eu disse que eu não preciso comparar com esse último, que ele já está certo. Então, eu termino aqui. Ou seja, eu garanti que o segundo maior de todos está na penúltima posição. Então, é o 8. A partir de agora, eu sei que esses dois estão corretos, mas falta ordenar essa parte toda aqui. Então, começaria tudo de novo. Aqui o P começando do 2. Tá? E por aí vai, né? Eu não sei se eu acho que eu não preciso fazer todo, vocês entenderam a lógica. Quando é que ele para de fazer isso? Ele para quando ele fizer um ciclo inteiro e não tiver nenhuma troca. Tá? Basicamente isso. Então, eu não vou fazer até o final, porque era para vocês entenderem o funcionamento. E se eu tiver aqui uma outra disposição de vetor? O que acontece, por exemplo, se eu já tiver com ele ordenado? Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 8. Só 8, né? O que ele vai fazer? O P vai estar aqui inicialmente, vai comparar esses dois, não faz a troca. O P vai para o próximo, vai comparar esses dois, não faz a troca, vai para o próximo. Então, ele nunca vai fazer a troca. Terminou o ciclo, sem ele fazer nenhuma troca, ele sabe que parou. Então, ele vai percorrer só uma vez e vai achar a resposta, que é o melhor caso de todos, né?
Agora, o que que acontece, por exemplo, se eu, em vez do 1 aqui, eu tiver um 9? Tá? Tem só um valor desordenado. Isso aqui está tudo ordenado. Mas eu tenho um valor desordenado. Então, o que que vai acontecer nesse caso? Tá? Vamos fazer aqui a implementação. A implementação não, a ilustração. Tá? Entre 9 e 2 ele tem que fazer a troca. Então, vai 2 e 9. E o ponteiro avança. Depois, entre 9 e 3, faz a troca. E avança o ponteiro, o índice. Tá? Entre 9 e 4, faz a troca. 4 e 9. E avança o índice. Entre 9 e 5, faz a troca. Avança o índice. 9 e 6, mesma coisa. Faz a troca, avança o índice. Vai fazer isso até o final, né? 7 e 9. E 8 e 9. Chegou no final. Então, aqui ele fez todas as trocas. Ele tem que continuar? Tem, porque todo ciclo, se eu fiz troca, eu tento fazer um próximo. Ele só vai parar quando eu fizer um ciclo inteiro sem trocas. Agora, no próximo, ele vai começar com P aqui de novo. Só que agora eu nem vou fazer. Vocês sabem que está ordenado, ele não vai fazer nenhuma troca. Então, com 2 ciclos, 2 vezes ele vai percorrer o vetor, ele consegue achar a resposta. Quando eu tenho só um valor alterado aqui. Tá? Ok. E o que que acontece se eu mudar onde está esse valor alterado? Aqui inicialmente era de 1 a 8, né? Se eu colocar aqui o valor 0, é a mesma situação, só que em vez de eu colocar um maior no início, eu estou colocando um menor no fim. O que que vai acontecer nesse caso? Tá? Ele vai percorrer todo o nosso vetor aqui, começando, 1 e 2 faz a troca? Não. Vai para o próximo. Entre 2 e 3 também não faz troca. Vai para o próximo. Entre 3 e 4 não faz a troca. Vai para o próximo. E assim ele vai percorrer até quase o final. 4 e 5 não faz troca. Está percorrendo. 5 e 6 já está certo também. 6 e 7 também está certo. Agora, o próximo é entre 7 e 0. Aí ele vai fazer uma troca. Como ele fez uma troca, tá? Como foi feito uma troca, eu tenho que fazer todo o ciclo de novo. E a gente sabe que não está ordenado, olhando aqui, né? Então ele vai começar tudo de novo, tá? Só com um P começando lá do início. E aí ele vai fazer todo o processo de novo. Eu não vou repetir tudo de novo, mas assim, ó, ele vai comparar esses dois, não faz, esses dois não faz, esses dois, até chegar no 6 e 0. Aqui ele faz uma troca. Como ele fez uma troca, ele começa tudo de novo. Então dá para notar que cada ciclo, o 0 que está na última posição e tem que vir para a primeira, ele anda uma casa só. Ele anda um índice em direção à posição correta dele. Ou seja, para eu arrumar eu vou ter que percorrer o tamanho do vetor. Todas as vezes eu percorro o vetor e o número de ciclos é o tamanho do vetor. Então, eu vou demorar 7 ciclos para trazer daqui para cá. Enquanto o valor errado estava no início, era com um ciclo só, né? Para eu colocar ele no lugar correto. Então, esse método, ele é bem simples de implementar, mas já dá para ver um dos problemas dele. Ele não é um método estável, né? E ele depende muito da organização dos valores para saber se a resposta vai ser boa ou não, né?
Outra coisa importante de falar é que esses métodos de ordenação, todos eles, vocês vão encontrar pequenas variações. Então, esses métodos de ordenação, todos eles têm pequenas variações. Se vocês olharem, por exemplo, se vocês já deram uma olhada no método Quicksort, por exemplo, ele tem a escolha do pivô. É muito importante para o método a escolha do pivô. Ele faz, não é uma ordenação, mas uma separação de valores no vetor de acordo com o pivô. E isso leva à ordenação, né? Essa separação de acordo com o pivô depende do pivô que você escolher. E essa é uma das coisas que mais muda entre as implementações. Tem métodos diferentes de escolha de pivô. Tá? Eu coloquei um exemplo lá, e os que eu dou em aula, geralmente eu pego um valor que está no meio do vetor que a gente está tentando ordenar, como pivô. Depois esse vetor ele é subdividido nos passos lá do Quicksort, e nessas subdivisões eu tenho subvetores, vamos dizer. Eu sempre tento pegar o valor do meio desse subvetor. Tá? Mas não quer dizer que essa seja a melhor estratégia ou que seja a pior. Né? Não, simplesmente tem formas diferentes de fazer. Então, vocês vão encontrar diferenças tanto na literatura quanto em exemplos, né, nas implementações. Mas a lógica dele que é o importante.